Acho que sim, né? Boa noite, Cheguei. sejam bem-vindos, todos e todas, nessa live especial, dia 25 de setembro. Estamos em plena primavera de museus, mais de 1.300 instituições museais e culturais do Brasil, dentre elas nós, o Instituto Arrevoar, de Tabatinga, Maranguape, Ceará, que estamos participando. A nossa live, ela acontece hoje e amanhã, tem duração de 1 hora e ambas vão apresentar o curta-metragem Joaquim Tomé Pinto, Percursos para o Inventário, do Museu Território de Sapupara, Maranguape, Ceará. Vamos esperar, né, mais alguns minutos para que as pessoas possam chegar. Já temos muitas energias positivas, muitos comentários sendo colocados e eu espero que de fato esse momento ele seja grandioso, para quem está assistindo, ele seja de aprendizado, porque é isso que o Instituto se propõe realizar, né? Iniciando a partir de Tabatinga, mas sendo esse mundão todo. Gente, vamos lá, né? Leciano, o Janson, Freitas, o Enzo, Ariel, tem uns alunos meus aí, ó, todos participando. Para quem não me conhece, está assistindo a live, eu me chamo Inácio, sou membro do Instituto Arrevoar, é uma organização, uma auto-organização de moradores de Tabatinga e amigos de moradores de Tabatinga, que existe desde 2015. Em 2020, nós buscamos nos institucionalizar, e aí o Instituto Arrevoar, de fato, né, está registrado, tem CNPJ agora, e a gente tem muito orgulho de estar participando pela primeira vez da 14ª Primavera de Museus, né, da Primavera de Museus do IBRAM, a 14ª. E, como já disse outra vez, nós vamos, nessa live, apresentar uma curta-metragem, que nada mais é do que o resultado de pesquisa de nós membros para pensar o inventário do Museu Território de Sapupara. Gente, só mais ou menos situando, esse documentário ele tem 7 minutos. Logo após a apresentação dos debatedores, nós vamos lançar um momento de falas, né, sobre o processo de produção desse documentário, mas também apontar questões sobre a necessidade e a importância de pensar o território de Sapupara como um espaço museal. Para fazer esse debate, nós pensamos nas pessoas que participaram ativamente desse processo de pesquisa, e aí eu vou chamando e vou aproveitar para que cada um possa dar a sua saudação, certo? De boas-vindas. Primeiramente, o Levi, né? O Levi Levisagem. O Levi é arteiro e cientista social. A gente também vai fazer esse debate junto com a Rafaela Travassos. A Rafaela é artista plástica e agente social. Além desses dois, nós vamos fazer o nosso debate com o Osmar Filho. O Osmar Filho é a mãe, é a dona drag queen da Lindsay Martins, é cantora, compositora, artista de Tabatinga, Maranguape. Também vamos fazer essa mediação com Antônio Ferreira. O Antônio é historiador, responsável institucional pelo Museu Território de Sapupara. E também, não menos importante, gostaria já de antemão de agradecer à Prefeitura Municipal de Maranguape, através da Secretaria Municipal de Educação, por ter cedido as nossas tradutoras em Libras. Só situando aqui, esqueci os nomes, mas daqui a pouco eu comento os nomes delas, porque de fato é bem importante essa parceria. E também agradecer Marisa, Irá,
e a Eveline Silva. Mais uma vez agradecendo à Secretaria Municipal de Educação pela parceria e também ao Núcleo Educativo do Museu da Cultura Cearense, né, do Instituto Dragão do Mar, que está construindo com a gente essa live e dando um apoio importantíssimo nessa técnica. Eu jogo para os meninos agora para que eles possam dar as boas-vindas e saudar o público que está assistindo a nossa live. Podem começar, gente. Oi, gente, boa noite, né? Vou começar, ninguém começa, eu vou começar. Boa noite, né? Muito feliz por estar aqui, dividindo com vocês esse espaço. E agradecer a galera que está assistindo, né? A gente divulgou. É um processo muito importante para a gente. E vamos lá. Boa noite a todos, eu me chamo Antônio, sou integrante do Instituto Arrevoar, né, e queria dar boa noite a todos os presentes e uma boa exibição de filme, espero que vocês gostem, né, desse primeiro passo do inventário e seguimos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Osmar. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, eu sou Osmar Filho, sou mais conhecido como Lindsay Martinez, sou membro do Instituto Arrevoar também. E para mim é maravilhoso participar por trás de tudo isso, da filmagem desse documentário. E é isso. Gente, boa noite a todo mundo, toda a gente que está assistindo a gente, a todo mundo que participou, muita gratidão a todo mundo. Meu nome é Levi Levisagem, faço parte também do Arrevoar. Pronto? Todos se apresentaram? Então vamos lá, né, para esse momento que é o mais esperado e o mais importante, que é a exibição do nosso curta-metragem. Espero que vocês gostem e aproveitem. Foi feito com muito carinho, por muitas mãos, e vamos lá. Ok. Joaquim Tomé Pinto. É a partir desse artista e agricultor, morador do alto do cemitério em Tabatinga, que imaginários sobre o território e poder estão dispostos lado a lado em sua prateleira. Duas matrizes paroquianas, a de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora da Penha, o rodoviário de Maranguape e a Catedral de São Basílio, na Rússia, dão indícios da narrativa em disputa, onde a arquitetura performa em quartos-galeria e pode ser acessada no imaginário de trilhas terrestres, aéreas e marítimas. Aqui, ó. O primeiro Titanic que eu vi, ó. Como é que tem condição de fazer um Titanic desse? Não tem condição de fazer, não. Eu joguei fora ele, hein? O meu Titanic que eu vi, a foto que eu vi foi essa aí. Como é que tem condição de fazer ainda na água, construída assim? Ninguém vê a imagem? Sim, a reflexão da luz, né?
Joaquim não reduz sua obra ao conteúdo das revistas ou fotografias de prédios famosos. É um artista que torna possível em sua obra a existência de lugares esquecidos nos livros. Afirma, assim, uma narrativa sobre o mundo consciente de si e do seu lugar. Inspiração e desejo aqui vão além da contagem dos tempos e dos valores da vida cotidiana. Os artefatos produzidos são hibridismo, onde se misturam ideias e conceitos, da maquete à escultura, brinquedo e objeto artístico, casa e instalação. É possível que Joaquim esteja criando algo que só será visto em si mesmo, absolutamente nada que possa ser visto em qualquer outro lugar. O único, o inefável. O sobressalto sensível que acontece na casa de Joaquim, aquele lugar, casa, artista, obra, é uma experiência de pluralidade, mescla de questões no processo do ver, do ser e do estar. E sobre essa experiência não há como fugir. Na casa, nos artefatos de arte e no corpo do próprio artista habitam algumas narrativas poderosas. O tempo, o espaço, a memória. Ser alheio nesse caso é uma impossibilidade. Aí eu faço pra mim e se eu morrer, fica aí. Quem quiser levar pro museu, leva. Quem não quiser. Eu faço é por gosto, né? É por prazer, né? Por prazer. Da Estátua da Liberdade ao Cristo Redentor. Nova York ao Rio de Janeiro, quem sabe, passando pela rodoviária de Maranguape, Basílica de São Francisco de Assis em Canidé e os prédios de Tabatinga. O disco voador no Palácio do Planalto podem ser um aviso. Prédios que nenhuma cidade global criou aqui também tomam vida. Conversam entre o que está posto e o que é possível para Joaquim.
Eita. Gente, como não dá para a gente se comunicar diretamente, o chat é esse espaço de interação para vocês que estão assistindo, certo? É nele que vocês, por exemplo, podem colocar as questões relativas ao que vocês assistiram. Esse momento é um momento de construção. Nós convidamos os debatedores para conversar sobre essa produção que, assim, para quem construiu, né, eu estive próximo, ela é muito especial, mas também a gente espera que essa coisa que é especial para nós também tenha alcançado vocês, e aí as questões elas podem vir chegando e a gente, na medida do possível, vai colocando elas no nosso bate-papo, certo? Para a gente iniciar essa conversa, eu acho que é fundamental a gente situar o Joaquim, né? Onde que o Joaquim está. O documentário fala um pouco disso, mas eu queria pedir para o Osmar, né? O Osmar Filho, que é morador de Tabatinga, do Alto do Cemitério, para falar desse Joaquim, que a grande maioria das pessoas que estão assistindo e que inclusive moram na Tabatinga, esse Joaquim que a maioria das pessoas não conhecem, né? Que Joaquim é esse, Osmar? Eu queria que você começasse o nosso bate-papo iluminando as pessoas por esse caminho, com a palavra. Boa noite, pessoal. Eu vou falar... Certo. Eu vou começar falando lá da minha infância, que foi quando eu conheci o Joaquim, né? Que foi meu primeiro contato com a residência dele, com todas aquelas esculturas, aqueles objetos, e também foi o meu primeiro contato com o videogame, porque lá era uma locadora de videogame, e foi maravilhoso para mim. Foi um cara pioneiro na época, foi uma coisa inovadora, foi a locadora de videogame no bairro aqui, e toda a vida que eu entro, nessas visitas que a gente fez recentemente, sempre vem uma lembrança da minha infância. Para quem não conhece, o Joaquim é uma pessoa humilde, é uma pessoa ali carismática, e é inevitável não ter uma lembrança da sua infância quando olho algum objeto daquele que ele constrói, aqueles prédios. Ele fez a escola onde eu estudei, e é inevitável não lembrar de toda a infância que eu tive. Os comentários do pessoal no chat, né? Além de admiração em relação ao documentário, muitas pessoas que conhecem o Joaquim de perto reforçam, né, aquilo que o Osmar está falando, que é o de que as obras do Joaquim permanecem, mesmo com o passar do tempo, como se estivessem intactas, né? E para quem Sim. conheceu o Joaquim de perto, é esse despertar de memória, né? É muito forte o efeito que o Joaquim e a obra dele causam quando a gente está lá dentro, né, Osmar? Isso. Eu queria continuar, mas com outra perspectiva, né, esse debate, perguntando ao Antônio. Antônio, pensando no que a gente mostrou sobre o Joaquim, né, esse curto documentário, por que para você, como historiador, é importante pensar o distrito de Sapupara como um espaço museal? Por que esse esforço do Instituto? Por que trazer o Joaquim para o conhecimento do público através dessa narrativa? Pronto, boa noite a todos. Primeiramente, é importante pensar o território de Tabatinga, né, como um espaço a ser lembrado, né, não só Tabatinga, né, mas o próprio Joaquim Tomé Pinto, né. O que é que o Joaquim e esse território devem ser
vistos, né, ou pensados como um território, um espaço museal, né? Primeiramente, como a oportunidade, né, de Tabatinga fazer parte de um movimento muito maior, né, que é um movimento de organização e mobilização popular para a construção de museus comunitários, né, e pontos de cultura a níveis nacional, né. É de conhecimentos de todos, inclusive do Instituto Brasileiro de Museus, essa organização popular, não é, que é da reivindicação da sua própria história, né? Então, pensar o território de Tabatinga como um espaço de museu é reivindicar a sua própria história, né? De certo modo, tirar das mãos do Estado essa narrativa histórica, né? Ou uma tentativa de narrativa histórica sobre esse território, né? Sobre o município de Maranguape e sobre as pessoas que estão aqui, né? É sobre a importância de pensar quem é que deve ser lembrado na história, né? O Joaquim é um homem comum, é um artista comum, conhecido pelos moradores dessa comunidade, né? Uma comunidade relativamente populosa, né, com uma densidade muito grande, cerca de 20 mil habitantes. Então, é uma pessoa comum, um trabalhador que também é artista, né, faz a sua arte e que está, de certo modo, calcado na memória coletiva, né, eu me arriscaria a dizer desse modo, né, pelo fato de essa comunidade saber, né, viu nascer o Joaquim Tomé Pinto, né, então conhece essa pessoa desde sempre e sabe dos seus percursos, né? Então, nós temos a dimensão do papel dessa pessoa aqui na comunidade, né? Então, querendo ou não, nós temos duas opções, né? Ou nós deixamos na mão do Estado para que o Estado conte a nossa história, ou então nós vamos em disputa por essas narrativas, né? Vamos disputar essas narrativas históricas a fim de contar a nossa própria história, que só nós sabemos contá-la, né? Então, eu penso que esse seja um pontapé inicial de uma discussão mais teórica, querendo ou não, não é? A disputa de narrativa histórica nesse território e também a nível de Brasil, não é? Obrigado, Antônio. Obrigado. A gente vai retomar, tem muito debate ainda para acontecer. Eu vou jogar agora, né, a isca para esses dois amigos, né? Eles não são moradores de Tabatinga, mas estão na Tabatinga, né? Eles são pássaros que voam por aqui também, né? E brilhantemente fizeram um trabalho textual, de narrativa e de registro fantástico para construir esse documentário, né, que vocês acabaram de assistir. A Rafaela e o Levi, nas suas vivências múltiplas, trouxeram contribuições incríveis, né, para pensar essa narrativa audiovisual, mas de algum modo também trouxeram para si, para as suas vivências, essa pessoa, esse artista, o Joaquim. E aí eu queria que vocês, né, a partir desses relatos, Rafa e Levi, pudessem apresentar como é que foi conhecer, né, o Joaquim e como é que vocês se sentem ao construir uma narrativa, né, porque nós estamos construindo uma narrativa sobre um artista como ele. Que sensibilidades, que questões são colocadas, por exemplo, para que a gente possa pensar esse artista e falar sobre ele, né? Pronto, vou falando aqui, para não me bater com o Levi, vou logo tomando aqui a fala. Eu acho que o Antônio colocou uma coisa muito potente, né?
que é essa questão da construção de narrativas que são nossas narrativas. E aí, assim, é até legal a oportunidade de colocar que eu não sou de Sapupara, mas sou de Sapupara, né? Em alguma instância, porque a gente se move muito pelos nossos afetos, né? Então, eu acho que a gente acaba estando e sendo aonde o nosso coração está, né? Quem já visitou o Sapupara sabe que é um lugar incrível, muito potente em muitos aspectos, né? Sapupara é uma potência muito forte, é um lugar que acolhe, convida, né? E aí, conhecer o Joaquim foi uma experiência muito poderosa de afeto, né? Falando da obra dele, né? Ele tem um processo criativo que, de certa maneira, não pode ser limitado, reduzido aos artefatos que ele produz. Visitar a casa do Joaquim faz parte da visita à obra dele, né? E a gente que produz, que cria, consegue muito se reconhecer a partir desse lugar da força, da potência dos processos criativos. No caso, ele elabora uma maquete, uma espécie de maquete, que é escultura, e é bem bacana como ele nem sequer atribui um valor identitário ao que ele faz. Ele vai recriando lugares que, na minha concepção, muito embora tenha uma imagética relacionada aos lugares que existem de fato, são, na verdade, peças muito singulares. Então, quando o Joaquim produz uma reprodução da Igreja Matriz, em alguma instância ele está desconstruindo a matriz, reconstruindo e criando uma peça que dialoga com algo que está lá. E ele mexe de uma forma muito sensível, né? Ele ressignifica de uma forma muito sensível lugares que perpassam o nosso imaginário, a nossa memória. Então, acaba tocando com muita força, né? Sem nenhuma sombra de dúvidas, dentro dessa constituição de uma narrativa inerente ao lugar, uma narrativa mais genuína, mais singular, é imprescindível a presença de figuras como ele, né? Levi. Boa noite. Enfim, começar a falar sobre esse processo de conhecer Joaquim, sobre o que é Tabatinga, o que é Sapupara. Eu fui adotado como irmão por Inácio e por Antônio, e cá estou fazendo parte dessa família muito grande, assim, que é a Revoar e Tabatinga. É encantador, assim, como você se puxa para esse trabalho e conhecer pessoas, né? Porque, como o Antônio falou, Joaquim é um trabalhador, é uma pessoa comum. Só que dentro das pessoas comuns, a gente tem muito uma suspeita que eu tenho. A gente gosta de ouvir, de contar e de criar histórias. Aprendi muito isso com o Manuel de Barros, um outro amigo nosso também. E um contador de histórias, vendo a textualidade que ele produz via as maquetes, via essas esculturas, via essas instalações, não difere de um Jorge Amado. Com uma linguagem, muita criação. E é uma coisa também como criador que você se encanta, assim, você olha assim, a quantidade de produção. E posso dizer, tá chegando meu áudio aí? Pronto. E ao mesmo tempo que é um morador de Tabatinga, é um morador do mundo, porque ele fala de Tabatinga através do mundo e Tabatinga e o mundo através da Tabatinga. Ele fica fazendo essas andanças, né? E, enfim, Júlio Verne, e por aí vai. Você tem várias coisas que remetem a essa coisa
do mundo, mas ao mesmo tempo com enfoque, né? Eu conto bem a minha história, eu sou consciência universal se eu contar bem a minha história, e, enfim, Joaquim é universal e Tabatinga-se, né? Como todos nós aqui também. É isso. Antônio, será que seria possível pensar por que o Joaquim, e conversar e debatermos, né? Por que o Joaquim está no nosso inventário, né? Por que ele é esta pessoa que se encontra nas nossas pesquisas sobre Tabatinga? Levi já deu a deixa, né? Porque o Joaquim Tomé Pinto, ele é universal, né? Ele faz esse diálogo, né, entre o mundo e a Tabatinga e o mundo, né? Quando eu estava pensando nessa pergunta, antes do início, tomando banho e pensando, me veio um questionamento, né? Dois, na realidade. Primeiramente, como é que, a nível de município, né, como é que o município pensa a sua história e constrói a sua história, e o que é que o município quer falar, né, sobre isso. E aí, se a gente for pensar na construção histórica desse município, né, são as elites desse lugar que vão disputar entre elas, né, sobre como eles querem contar a história, né, e o modo de como os distritos também vão ser pensados, né. Então, Maranguape, em relação a Fortaleza, é visto como um lugar de passagem, e Tabatinga não é nada, né. Então, embora esse espaço, durante, no mínimo, 2 séculos, né, é um espaço de produção cultural, né, e de produção econômica muito forte, porque aqui nós tivemos um período muito forte de produção de cachaças, né, cachaças locais, de uma produção cultural festiva muito forte, né, mas de certo modo, dos anos 90 para cá, né, com a morte da principal produtora de eventos, né, da Simone, esse espaço foi, de certo modo, esquecido pela capital, né, e também pela sede do município, e aí a gente ficou sendo conhecido como um lugar de perigo, né. Então, quando se fala de Tabatinga, é um lugar perigoso, né, onde tem muita bala, onde tem a presença muito forte de facções criminosas, né. A dona Simone justamente a lendária dona Simone, né. E aí, quando se acaba o Guadalajara, né, e o movimento de festas, esse lugar vai ser conhecido como lugar marginal, né. É o lugar da bala, o lugar do crime, o lugar das mortes, né. O lugar onde não tem história nem memória, e que, portanto, talvez não mereça ser lembrado, né? E pensar um inventário participativo, na realidade, é pensar o contrário, né? É dizer que, olha, nós não somos isso, né? Ou pelo menos nós não somos só isso, né? Nós somos muito mais, nós temos história, né? E nós queremos contar, né? E nós queremos pensar outras pessoas, que, por exemplo, não seja somente o chicanísio, né? Nessa constituição da memória do município, o município escolhe, e ele escolhe quem ele quer lembrar e quem ele quer esquecer, né? Então, é uma opção das elites desse município pensar, por exemplo, e dedicar um museu ao chicanísio, não que o chicanísio não mereça, né? Ele é um artista da nossa terra, né? Mas o Joaquim também, será que o Joaquim também não merece ser lembrado, né? Será que esse artista, ele também
não pode ter um pedacinho, um espaço, ou não precisa nem ser um museu em 4 paredes, né? Mas será que essas duas pessoas elas não podem ser ou colocadas num pé de equivalência, né? Então é uma opção também política, né? Pensar o Joaquim Tomé Pinto nesse inventário, né? Pensar o Chico Anísio, que já tem um museu para ele lá na sede, né? E pensar também o Joaquim Tomé Pinto, né? Então, eu penso que seja nesse sentido. Ok. O Antônio finalizou? Acredito que sim, né? Sim. Fazendo a interação com os comentários do chat, né? A gente tem alguns elogios, né, em relação à necessidade de pessoas da comunidade, elas próprias falarem sobre a comunidade, né? Não dá para ler o nome da pessoa que fez esse comentário, mas em nome do Instituto e dos componentes do Instituto, eu faço esse agradecimento ao comentário. A Vanessa, ela perguntou como foi o processo criativo para a realização desse curta-metragem. Eu acho que é muito válido começar essa resposta pelo Osmar, né? O Osmar é o diretor, o nosso editor, a pessoa que ensinou a fazer muitos dos processos relativos a esse documentário. E eu queria que o Osmar começasse respondendo, né? Como foi esse processo criativo, Osmar, para a gente fazer o curta. Explica aí um pouco. Boa noite de novo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a live. E o processo criativo é muita coisa para você pensar, e muita coisa de cabeça. Demora muito também a pós-produção, mesmo que sendo num celular, mas eu amo fazer tudo isso. Eu sinto prazer quando eu pego no celular para filmar qualquer coisa, qualquer lugar que eu olho, eu já imagino uma coisa sendo filmada, eu já imagino de que jeito aquela coisa pode ser filmada. E é prazeroso ver, entrar na casa do Joaquim e gravar cada detalhe, cada parede da casa dele, cada objeto, cada estrutura. E o processo de edição foi uma coisa foi uma aventura, realmente. Eu e o Inácio, a gente passou a madrugada inteira aqui em casa, e eu editei no meu celular, e ele acompanhando do lado, a gente veio dormir na luz do dia já estava amanhecendo o dia, mas é maravilhoso ver quando tudo está finalizado, que você fez parte daquilo, que você se esforçou para fazer aquilo, é prazeroso demais, amo fazer tudo isso. E esse foi o processo criativo. É uma coisa assim que cansa você, mas que você tem orgulho de ter feito aquilo no final de tudo. Desculpem-me. A Rafa é uma dessas muitas mãos, né, que participaram desse processo criativo de feitura, porque de fato foi um bordado. Esse curta-metragem é um grande bordado. Eu queria que a Rafa comentasse, né? Depois o Levi também fizesse comentários sobre como é o processo criativo de um produto audiovisual que a gente não tem experiência profissional sobre, né? Mas que da mesma forma nos exigiu muito, né? Nos colocou num lugar de pensar, de elaborar e de botar a mão na massa. Eu queria que a Rafa respondesse também, a Rafa e o Levi respondessem essa pergunta, como é que foi esse processo criativo, né? E a participação de vocês. Assim, né, o que eu acho, uma das coisas
que eu acho que foi mais poderoso dentro desse processo do documentário foi a construção coletiva, né? Eu acho que para mim foi surpreendente, inclusive, como à medida que nós nos reunimos, sem traçar um roteiro muito específico, né? A gente inicia esse processo de visitação à casa do Joaquim e, em separado, cada um no seu processo de coleta de imagem, porque, na verdade, a gente iniciou isso com uma coleta de imagem, com uma pesquisa, né? Cada um com sua câmera, observando os aspectos que achava relevante. Eu acho fundamental dizer, diga-se de passagem, que quando a gente chega lá, e uma coisa que nós acertamos entre nós, não dava para fechar tudo em uma única visita, né? Porque é muito plural tudo que acontece naquele espaço, em termos de audiovisual mesmo. Você tem recortes da casa, você tem recortes das obras, você tem a fala do Joaquim, você tem as coisas com as quais você se depara que estão em processo. Então, fica muito difícil fazer uma triagem, né, do material coletado. Mas a gente fez isso coletivamente e, curiosamente, no final das contas, os materiais dialogavam. Então, eu achei que, das duas, uma, a gente é muito integrado como equipe, né? Ou então foi o trabalho do Joaquim que conduziu a gente muito fácil para um ponto de convergência, porque apesar daquele plurestímulo, né, que a gente recebe, aquele impacto sensível mesmo, quando a gente entra lá, apesar disso, o material, ele saiu muito condizente, né, de todas as partes. Foi um processo muito delicioso, que a gente apanhou um pouco em alguns aspectos, com questões técnicas de conversão de vídeo, e arquivo vai, arquivo vem, né? Mas, como o Osmar disse, é muito gratificante quando a gente vê o processo final, né? Porque a gente vê os nossos afetos ali. Levi. Enfim, imagina uma teia de aranha feita por várias aranhas, né? O que é que dá, né? Dá esse trabalho que a gente produziu. Desde o próprio Joaquim, a edição de Osmar, o tato de Osmar, a pegada de Rafa, texto de Inácio, garra de Inácio, as conversas com Dona Lúcia e seu Américo, antes de chegar na casa de Joaquim. Enfim, é muita riqueza e muita... É muito texto, enfim, você entra num looping de criação, de produção, que você se assusta e fica feliz, né? Fica grato a todo mundo por ter tido essa oportunidade de estar tecendo, criando com essa galera toda, né? Com essas energias todas. Enfim, a gratidão por esse grande texto, essa grande teia de aranha que a gente foi fazendo, cada um com seu ritmo, cada um com sua pegada, e estamos aqui agora contando como foi um pouco. Muitas coisas, né? Levi fala. Muitas coisas não foram ditas, né? Rafaela, Osmar, Levi, como, por exemplo, a dificuldade que foi para a gente, né? E para o Osmar, principalmente, que não editou o vídeo em um computador, em um programa profissional, como foi difícil, por exemplo, para a gente fazer downloads de filmagem, gente. Só para vocês terem ideia de um pouco das dificuldades que a gente passou e que não foram comentadas aqui, e que eu queria que a Rafa, que o Levi, que o Osmar fizessem mesmo os comentários. Então, o processo de download dos arquivos, que foi quando todo mundo teve que enviar os arquivos gravados de vários celulares diferentes, da câmera da Rafaela, e a gente foi na casa dela nessa noite em busca de transferir os arquivos do computador dela para o meu celular, e
tipo, a gente não tinha pensado nisso no momento da filmagem, e só foi possível fazer isso já muito tarde, justamente por isso a edição demorou muito. E sim, a edição foi toda feita no celular, não usei computador, nunca mexi em edição em computador, pretendo ter esse avanço pessoal meu. E é isso. É uma dificuldade, mas que eu gosto de estar ali dentro dessas dificuldades. É delicioso para mim. Eu adoro. Tá, assim, né? Tiveram momentos de processo doloroso, viu? Não é fazendo apologia ao sofrimento, mas, tipo assim, sair do trabalho correndo, bora lá, Inácio, né? A gente, quase 3 horas da manhã, foi aquele, tipo, vocês saíram de lá, né? Enfim, então, é interessante quando a gente inicia um processo de aprendizado, né? Porque se você parar para pensar, não tem muito bom na hora de fazer, você não pode esperar o estar pronto, né? Que, enfim, tudo é processo. Então, a gente tinha essa gana muito grande de realizar. Acho que todos da equipe reconheciam a importância de realizar isso dentro de um prazo e a gente foi correr atrás, né? Inácio, Osmar, 3 horas da manhã, saindo da sede, cruzando ali a sede e a Sapara. Mas eu acho que é isso mesmo, né? No fim, é muito gratificante ver o trabalho realizado no tempo que a gente se propôs a realizar, e eu acho que esses percalços, eles fazem parte, né? O que eu acho mais, o que eu acho mais louco, gente, é porque para quem está assistindo agora essa live, né, tá vendo a gente cada um nas suas casas, o processo de criação, ele de alguma forma dialoga com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós nos reunimos, sim, né, para ir na casa de Joaquim, mas também muito do diálogo, da construção textual, dos exercícios de escrita que nós fizemos, se deram a partir do contexto da pandemia, né? Muita coisa saiu cada um na sua casa, cada um no seu trabalho. Entre o trabalho e a construção do curta, nós passamos boa parte do mês de agosto nessa batalha, né? É importante dizer que, como era a nossa primeira participação na 14ª Primavera de Museus, a gente fincou o pé, né? Nós vamos participar disso. Nós sabíamos que iríamos filmar e produzir um trabalho a partir da obra do Joaquim, né, que está no nosso imaginário, está nesse espaço de vivência, né, que é a Tabatinga, mas nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós não sabíamos, por exemplo, que para se inscrever na Primavera de Museus, a gente não precisava já ter a obra completa. Então, por exemplo, quando eu e Levi, né, fomos lutar pela inscrição do Instituto na 14ª Primavera de Museus, nós já estávamos com o documentário todo pronto, né? Nós já tínhamos absolutamente tudo fechado, o que iria ser mostrado. Por isso desse desespero que o Osmar menciona, que a Rafa menciona. Gente, vocês não conseguem mencionar qual a loucura que foi procurar adaptador de cartão de memória para caber nos nossos computadores. Assim, só para vocês terem ideia do quão aventuroso foi esse processo e essa construção. O Carlos Daniel, ele está na nossa live acompanhando, parabenizou, né, o trabalho, falou que de fato é bem interessante, e ele fez a seguinte pergunta, né, como é que vocês se sentem vendo a obra do Joaquim pela primeira vez, né? Acho que essa pergunta ela cabe muito bem para a Rafa e para o Levi, mas também cabe para o Osmar, né, a partir dessa memória que a obra do Joaquim desperta. Como é que vocês se sentiram vendo o trabalho do Joaquim pela primeira vez?
O trabalho é o trabalho que ele faz ou o documentário final feito? Não, como que vocês se sentiram vendo as obras do Joaquim, né? As maquetes, as esculturas, como é que vocês se sentem? É como eu disse, eu me sinto criança, porque foi um espaço que eu sempre estava lá durante a minha infância, sempre estava lá jogando videogame, sempre estava lá admirando aqueles prédios. O Titanic é o meu favorito, sem sombra de dúvidas, o Titanic é o meu favorito. E recentemente eu fui lá com o Inácio e a gente viu que ele colocou luzes dentro do Titanic. Ele ligou as luzes e ficou, tipo, tudo para mim. E é isso, é um sentimento de reviver a infância. Isso que eu sinto quando eu vejo todos aqueles trabalhos dele. Sim. Mantenha a câmera. Para mim foi muito... Desculpa. Não, de boa. Para mim foi muito... Minha nossa, onde é que eu tô? Se liga, foi muito chocante pela quantidade, pela pulsão, pela coisa, assim, muito, 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 e do afeto que ele tem pelas coisas, assim, né, pelo amor que ele tem. E pensar brincando com as palavras, né, porque, enfim, quando eu vi, deu muita vontade de brincar com palavras, né, teve uma coisa assim que reverberou em mim muito forte. Da mesma forma que a gente foi amador fazendo curta, não amador no sentido de fazer gambiarra, mas amador porque a gente fez com amor essas coisas. Ele é um baita amador das coisas dele, assim, ele ama o que ele faz de uma forma e que você fica contaminado com esse amor pela feitura das coisas, né? E que você sai chocado, né? Sai chocado e sai com vontade de estar montando mundos também, assim, fica um negócio que reverbera muito dentro, sabe? Eu vou colocar aqui uma coisa, né, que é muito imediato quando você olha para as coisas dele, você tem vontade de mexer, certo? O trabalho que ele faz não é bem um trabalho de ver. Você sente muita vontade de tocar o trabalho dele, de manusear. Tem uma cara de toy, né, de brinquedo, tem uma coisa que é bem remete a brinquedo, é uma visualidade muito híbrida, né? Ora você vê como uma miniatura, como um brinquedo, então mexe muito com você. Eu vou até abrir um parêntese aqui, Osmar, que você disse que o Titanic é o seu favorito, mas eu vi você e Inácio muito empolgados lá com a maquete olhando para um cantinho específico lá da escultura do Luiz Girão, né? Enfim, vi vocês muito empolgados, né? Então, assim, você quer tocar, é quase um lugar para estar. João Cirino, pronto. Eu vi vocês dois muito empolgados, não vi vocês assim tão em cima do Titanic, não. Então, dá para perceber que tinha uma experiência muito específica ali, né? E é mais ou menos o que você sente. É como se você olhasse e fosse um lugar onde você pudesse estar, ou um lugar para onde você pudesse retornar, né? Sim. Só para me... Pode falar, Levi. Só para me dizer o que eu gostei mais, né, foi a Tabatinga, que ele começou da própria rua. Ele começou a montar a Tabatinga, a Sapucaia, a partir da própria rua. E, no sentido da miniatura, eu me vi virando a miniatura porque as casinhas da frente da casa dele, você olhava pela janela e via pela janela e via na sua mão o começo. E dava para entrar nas duas com os olhos, né? Tanto na miudinha que ele coloca, e você fica uma formiguinha e você fica no tamanho real. Enfim, é muito, sabe, é uma coisa muito bonita assim, de presenciar. Essa coisa da escala, né? Porque ele joga muito com a escala, com a dimensão, com a espacialidade. O trabalho dele faz uma alusão muito forte a isso. E você
Se você viaja muito no trabalho dele, você se questiona, inclusive, sobre o seu tamanho em relação ao mundo e às coisas, né? É uma experiência bem forte. Não é à toa que o Joaquim está aqui, né? Se tornou, na verdade, é essa mola, é esse primeiro capítulo, né, do nosso inventário, porque é muito fácil identificar no Joaquim essa potência, que é esse território, né, que é Sapupara, que é Tabatinga. O Cleciano fez uns comentários muito interessantes, né, aqui no chat, ao concordar com o Osmar, no sentido de que há uma relação muito forte em ver as obras e o despertar de um saudosismo e também de um contraste temporal e espacial, né, com as obras e os espaços de vivência, né, de Joaquim. Algumas pessoas curiosas sobre, por exemplo, a Vanessa perguntando como é que a instituição se vê daqui para frente, né, com essa oportunidade de participação da 14ª Primavera de Museus. Eu acredito, Vanessa, que pode parecer que não, viu? Mas foi emocionante, tanto no sentido de sentir, né, quanto no sentido de construir esse momento, né, esse primeiro momento. E eu não tenho dúvidas, assim, enquanto membro do Instituto, de que a nossa intenção é, de fato, dialogar cada vez mais, né, com outros espaços, com outras instituições museais e poder fazer com que esse território, né, a Sapupara, a Tabatinga e Maranguape, ele possa, sim, ser território de articulação comunitária, mas também de inspiração e de conhecimento de outros territórios, né, Brasil afora. A gente está se encaminhando, né, para o final da nossa live e eu acho que antes de ir embora a gente precisa fazer os agradecimentos, né? São muitos agradecimentos os necessários, né? Desde as pessoas que ajudaram a construir a produção audiovisual em si, o curta-metragem, né? Vocês viram lá no final que são muitas pessoas, né? A APAI Maranguape, o intérprete de Libras Gilberto Bandeira, né, que gentilmente nos permite um avanço, né, fundamental, que é pensar a acessibilidade nessa produção audiovisual. Eu queria muito agradecer a Adelane Araújo pelos contatos que foram feitos para a execução desse curta-metragem. Agradecer também a Maiara Lima, que fez a narração, né, que dá essa coisa impactante, né, meus agradecimentos mesmo. Eu queria agradecer as pessoas que estiveram conosco durante esse processo de construção todo, né? O Osmar Lima, o Levi, a Rafa, né? Nós estamos aqui como debatedores, mas eu não tenho, gente, como não agradecer a possibilidade de estarmos juntos. Eu queria agradecer também aqui hoje a Prefeitura Municipal de Maranguape e a Secretaria Municipal de Educação por terem permitido que a Marisa e a Eveline pudessem estar também, né, nesse momento tão importante para nós, fazendo a tradução de Libras. Eu gostaria de agradecer aos meus alunos, né, eu fiz campanha nas minhas turmas para que quem pudesse estar assistindo também fizesse esse apoio, fizesse esse mutirão. Nós estamos, inclusive, tendo aula, viu? Nesse momento da exibição do vídeo. Gostaria de agradecer ao núcleo educativo do Museu da Cultura Cearense, em nome do Ícaro e do João Paulo, certo? Que nos auxiliaram e estão nos auxiliando nessa transmissão ao vivo. Gente, como eles ajudaram, viu? E gostaria de agradecer também a minha produtora, Beatriz Lemos, que esteve nesse contato direto com os participantes e que contribuiu de forma fundamental para que as coisas pudessem estar acontecendo nesse exato momento. Eu quero deixar a palavra, né, para os participantes, para que vocês possam fazer as suas considerações finais e a gente possa, né,
se despedir do público que está apreciando a nossa live. Quero dizer que estou muito feliz com a idealização do projeto e muito empolgado para os novos projetos. Já quero. E muito obrigado, gente, por terem acompanhado a live. E uma boa noite a todos. Massa. Pronto, eu acho que é isso, né? Agradecer a presença de todo mundo por estar fortalecendo, né, essa ideia. E é isso. Boa noite a todo mundo. Muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer, né, a todo mundo que ficou para prestigiar a live. Queria deixar, inclusive, um agradecimento muito, muito especial ao Joaquim, por ter aberto, né, para a gente as portas da casa dele, do ateliê. Gratidão muito mesmo, profunda, por conhecer o trabalho dele, que tem uma pegada de resistência cultural muito forte, né, das histórias, das narrativas, aquela coisa, né, a força do lugar, né, expressa muito isso. Então, assim, gratidão a toda a equipe que deu o melhor de si, que estava lá constituindo esse processo, e foi um prazer muito, muito grande estar com vocês, né, que venham mais trabalhos como esse, e valeu pela galera que está aí assistindo. Gratidão a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que participou, gratidão a Tabatinga, gratidão a Sapupara, a família de Inácio e de Antônio, ao Arrevoar, por ter dado essa oportunidade de estar junto também, assim, fico muito grato a todo mundo. E é isso, mais histórias, aguardem, né, senta que lá vem a história, mais para frente vai ter muita coisa, né. É isso. Boa noite a todo mundo, obrigado. Mais uma vez agradecendo, a fala da Rafa é muito forte, né, nesse sentido. Nessa semana fomos eu e o Osmar mostrar o resultado do trabalho, né, ao Joaquim, foi quando nos deparamos com o Titanic iluminado, e Joaquim é de fato essa pessoa, né, que a todo momento a gente precisa agradecer mesmo, pela possibilidade dele ser tão professor, né, dele ser tão disponível a nós. E eu acho que essa é a grande sacada dele, ser tão grandioso e ao mesmo tempo ser tão humilde, assim, sabe? Eu acho que fica do Joaquim muito forte, é isso. Além da vontade de voltar, você ficar besta com a quantidade de conhecimentos que o cara tem sobre o mundo, sobre as obras, sobre a capacidade técnica e como que ele torna isso possível para quem vai visitar a casa dele. Mais uma vez agradecendo a todo mundo, espero que vocês tenham gostado da nossa chamada de vídeo, aliás, da nossa live, né, acostumado com chamada de vídeo nas aulas. Eu gostaria de terminar com todo mundo, né, na live, se despedindo, dando tchau, beleza? Que não fique só eu, não gosto que fique só eu, não. Mais uma vez, boa noite, fiquem bem. Tchau, tchau todo mundo que participou desse debate, muito obrigado, e tchau para quem estava assistindo, gente. Mais uma vez, obrigado.